aqui de novo nesta quinta-feira para mais uma edição do Podcast Atual, mais uma plataforma do Jornal Atual. Hoje eu tenho uma conversa doméstica. Por quê? Porque a minha convidada é a Paula Morisco, que é fisioterapeuta e apresenta aqui, quinzenalmente, o podcast Sextas de Saúde. Eu fiquei muito curioso com a apresentação, Paula, que o Richard me ajudou a fazer com base nas suas informações, e vou lê-la aqui agora. A convidada do podcast atual desta quinta-feira é a fisioterapeuta Paula Morisco, que tem mestrado e doutorado em ciências pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela nasceu em Itaguaí e permitiu-se viver sonhos além do horizonte. Ingressou na carreira de professora universitária em 2013 e encantou-se pela capacidade de transformar e semear ideias e ideais, definindo essa característica como a habilidade de construir mais pontes que muros e fortalecer asas para alçar voos altos, o que virou um propósito de sua vida. Ela vai falar de um momento em que tudo parecia perfeito na vida profissional e pessoal, cheia de sucesso, até que surgiu uma marcante inflexão. Surgiu por meio de um câncer. Ela se define como uma pessoa comum que decidiu pensar fora da caixa e transformar a jornada do câncer em algo leve e até divertido. Muito boa noite, Paula. Prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Tudo bem, Renato. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber, obrigada. Vai ser divertido. Eu queria começar conversando com você sobre o podcast que você apresenta aqui quinzenalmente. Qual é o propósito principal das suas inserções no podcast Sextas de Saúde? Falar sobre saúde e bem-estar de uma forma que seja acessível a todas as pessoas, né? Dúvidas comuns que surgem numa roda de conversa e até que nos levam a consultórios por conta de alguma doença em si, algum problema de saúde em si, mas também falar para o profissional de saúde, falar sobre carreira, sobre histórias de sucesso ou sobre casos que não correram tão bem assim dentro do ambiente de saúde. Propagar essa informação, acho que nos divertir também um pouco. Há pouco a gente conversava, antes de começarmos aqui, que um dos próximos convidados seus será um padre. Amanhã, aliás, hoje à tarde, hoje mais cedo, eu conversei com o padre Wagner, que o assunto é saúde mental, né? O programa vai ao ar sem ser nessa sexta, na outra sexta, dentro de 20 dias, né? Mais ou menos. Que a ideia é que a gente possa refletir um pouco sobre o aspecto da saúde mental, a influência da espiritualidade, da fé na saúde mental. Como a gente pode ser capaz de enfrentar de forma diferente as dores comuns da vida, não apenas o câncer, porque o câncer, às vezes, ele é muito frequentemente associado à perda da vida, né? A você viver nessa linha tênue de morrer e viver. Mas existem outras pessoas que estão vivendo outros tipos de cânceres tão graves quanto a doença em si, a perda de um filho, de um familiar próximo. E a capacidade da gente estar próximo a uma fé, independente de qual seja ela. Parece que existe uma comprovação, parece não, é fato comprovado cientificamente de que estar vivendo uma fé de uma forma mais intensa tem relação direta com a sua capacidade de enfrentar melhor o estresse, os problemas da vida. Esse foi o assunto do padre Wagner. Você acha, então, que cada vez mais a medicina vai se aproximar da espiritualidade para prover e promover a cura de doenças, a prevenção de doenças principalmente? Sim. Não sei se prevenir, parece que sim, né? Eu normalmente faço um preparo, uma busca na literatura antes de fazer o podcast e acabo virando um pouco... Estou virando uma sabedora de vários conhecimentos, né? Estou me aprofundando em vários conhecimentos. E dentro dessa busca aí para falar de fé, de saúde mental, dos relatos científicos era justamente
de que em alguns lugares do mundo já está se tornando um padrão dentro da equipe multidisciplinar de cuidado de doenças graves, você ter um cuidado espiritual. E aí não é um cuidado psicológico, é espiritual mesmo. Alguma coisa, não é religioso, veja. Uma coisa é espiritualidade, se conectar com algo sagrado. E outra coisa é religião, é seguir dentro do algo sagrado, um padrão, um rito. Isso é religiosidade. Então, você desenvolver, aprofundar, tornar-se mais íntimo de algo espiritual tem sido uma busca em alguns países como uma estratégia de tratamento para doenças graves. Tem sido. Porque existe comprovação científica sobre a ação da espiritualidade no enfrentamento. E essa preocupação, ela está se intensificando aqui no Brasil? Como um movimento de trazer para a rotina de cuidado de forma padrão, eu acredito que não. Mas entender que um comportamento positivo ele é capaz de mudar o curso da doença é fato. É porque às vezes é delicado a gente dizer que é uma cura, porque curar-se é muito mais do que viver. Existe uma cura que vai além da biologia. Curar pode significar passar menos mal ao longo de um determinado tratamento, não apenas câncer, mas sentir menos dor, encarar a dor de uma forma diferente. Significa que não vai parar de doer, mas a forma como você vai gerir aquele estresse, ele pode ser diferente se você compartilhar uma fé. E se você tiver inserido também no meio de outras pessoas que compartilham o mesmo sentimento positivo que você. É o efeito do ambiente, né? É você estar no meio de pessoas que te impulsionam. Se está no meio de pessoas que te puxam para baixo, você vai sentir mais dor, você vai sofrer mais. Está no meio de pessoas que te impulsionam, isso também vale para a fé. A fé coletiva, a fé individual, o sentimento de pertencimento a um grupo, isso também funciona. Você acha que esse é um caminho sem volta para a medicina? Sim. De conectar o tratamento terapêutico tradicional com digamos assim, com as terapias holísticas. Terapias holísticas, isso. Sem dúvida. Até porque a gente veio de um conhecimento, inicialmente havia um centrado biomédico, que era chamado. Conhecimento, falando da medicina como sinônimo de saúde, né? Esse termo, né, medicina, médico, ele era visto como sinônimo de saúde. Né? Ou até hoje ainda é usado, mas dentro da comunidade, vamos dizer assim, de profissionais de saúde, a gente já consegue identificar que medicina é pouco, tem outras definições, né? Então, antes existia um cuidado, historicamente, muito centrado apenas na figura ou de um único profissional de saúde, né, que mal detinha mesmo forças para englobar tantos conhecimentos. Até a própria medicina, ela não tinha tantas especialidades como tem hoje. Então, você tinha um conhecimento centrado numa única pessoa e apenas na linha de raciocínio de causa e efeito. Então, a grosso modo, pressão alta, só tirar o sal que você vai melhorar. E hoje a gente já vê que a pressão alta, o controle da hipertensão arterial sistêmica, ele não depende apenas da reeducação alimentar. Ele depende da prática de atividade física, ele depende da gerência do estresse, ele depende de uma noite bem dormida, ele depende de um emagrecimento. Então, hoje a gente deixou de ter aquele conhecimento linear e passou a observar o corpo, as interações da saúde como um sistema complexo. E aí entra a terapia holística, né? Como que você vai atingir o bem-estar? Como que você vai atingir a positividade? Será que sozinho, vendo Netflix, filme de tiro, porrada e bomba, será que eu vou ser capaz de atingir esse conhecimento, né? Essa maturidade de positividade, energia boa? E aí viu que não. Aí você me fala aí de uma medicina, de um complexo tratamento que é personalizado, né? Estuda o paciente em todas as suas características. Sim, cada vez mais. Para prescrever um tratamento que vai muito além do tratamento medicamentoso para buscar
Os grandes centros de referência de tratamento de doenças graves, o que você julga, né? O que é julgar um ambiente de referência? Você considera que naquele lugar você vai ter sujeitos que estão profundamente envolvidos em buscar solucionar todos os problemas de um determinado assunto, né? Isso só é possível com equipe multidisciplinar, com conhecimento que não vem de uma só pessoa, que vem de várias linhas de pensamento. Inclusive, a área espiritual, o cuidado espiritual, a saúde mental com o olhar não apenas do psicólogo, do psiquiatra. Assim, ainda é uma resistência, né? Por vezes, o que a gente observa é que quando você fala de espiritualidade, fé, acaba vindo aquela história de religião, né? Você está falando de religião, você acaba puxando... Porque não tem jeito, a gente que compartilha uma fé católica, evangélica, né, umbanda, candomblé, enfim, a pessoa acaba que foi construída naquela linha e ela vai tender a ter um raciocínio para aquela direção. Mas isso, o que os estudos mostram é que não é isso que é o mandatório, mas sim o quão... Não é a religião que é o mandatório, mas sim o quão íntimo você está de uma determinada fé e espiritualidade. O quanto você se torna aquilo próximo a você. O quanto o que é sagrado para você está no seu dia a dia. E é isso que seria... E como é que você pratica isso na tua atividade profissional como fisioterapeuta? Eu acho que eu falo muito de propósito de cuidar. Eu acho que o profissional de saúde, ao longo do tempo, ele foi muito enganjado com o propósito, sabe? O que seria o propósito? Né? Entender que você é um profissional de saúde e essa profissão está intimamente ligado a pessoas, né? Salvo se você for um veterinário, ainda assim, cachorro já mudou de status já. É verdade, cachorro e gato. Mudou de status, né? Já ganhou outro status. Eu digo que veterinário é pediatra. É verdade. Né? Pediatra. Se não sabe que tem que avaliar. Você tocou num ponto essencial. O cachorro passou a ser chefe, integrante da família. Eu diria que ele é o dono da casa. Em alguns lugares é o dono da casa, né? Mas a gente lida com pessoas. Então, a gente começou muito conectado com esse propósito. Até uma das intenções do podcast também é essa, né? De aumentar o nível de consciência da população dos profissionais de saúde sobre o quão conectado com o seu propósito de carreira ele precisa estar e o quanto a sua consulta precisa ter foco central no paciente. Não deveria ser um tema de conversa isso. Deveria ser óbvio, mas dentro da saúde o que mais a gente observa são ações de humanização. De você ter que retomar princípios históricos da saúde, que é humanizar o profissional de saúde, né? Em grandes centros de tratamento, hospitais, grandes clínicas, é comum como estratégia de reciclagem da equipe você oferecer cursos de humanização. Porque provavelmente nós estamos ficando desconectados do nosso propósito espiritual, do nosso propósito humano, entendeu? Então, talvez simplesmente se entender como tratando de gente ou de os bichinhos já é meio caminho andado, né? Falo que a consulta não é sobre você, é sobre o paciente. Lembre-se disso. Você acha que essa estratégia, eu não sei, eu vou usar um termo aqui que eu não sei se está muito adequado, mas está roubando o espaço. Antigamente, uma alternativa à alopatia, né, que é tratamento medicamentoso, existia homeopatia, continua existindo. Sim, está até tomando força. Cada vez menos eu ouço falar sobre homeopatia e cada vez mais eu ouço falar sobre essa preocupação, essa estratégia a que você se refere aí, de unir a religiosidade com a... Tratamento tradicional. Com o tratamento tradicional. Eu estou certo ou estou errado? Existe, dentro da área da saúde, tem algumas linhas que
alguns profissionais recebem com preconceito. A homeopatia, por muito tempo, foi assim. Houve aquela resistência, é aguinha, né? É água suja, não é possível que essas 2 gotinhas aí... Mas se a gente parar para pensar, as nossas medicações, elas vieram das plantas, né? Elas de alguma forma ali, transformou a planta num comprimido, ou transformou a planta num creme, né? Num creme, numa estratégia tópica, né? O próprio Botox, a gente fez um podcast agora há pouco falando de estética, ele é uma toxina lá que foi usada pelos índios, ele tem uma história lá dentro das aldeias e tem um tratamento que nasceu para inibir ações de músculos hiperresponsivos para pacientes neuropatas e acabou chegando ali no fins estéticos também. Então, acho que existe campo para todos. Para todas as linhas de tratamento. Vai depender do profissional que está usando aquele tratamento e do paciente que está recebendo também. Porque só faz sentido eu usar aquela determinada ação se eu acredito. Porque a fé é minha, né? É verdade, Entendeu? Ela tem que estar em quem é o cuidado. Então, mas também tem um problema também, porque eu, por exemplo, quando eu estava com câncer lá, eu recebi uns matos milagrosos lá que falava, toma com fé. Toma com fé. E depois tu não melhora, você fala, meu Deus, não tomei aquela de grama com fé. Aí, né, então, tem coisa que eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? A vida é uma questão de equilíbrio. Então, tem coisas que você toma com fé, você não tomou com fé, você fica sentindo culpado, que a culpa... foi porque você não bebeu aquele mato que te dava enjoo, porque... É difícil, a vida é difícil. Deixa eu fazer um corte aqui, o Richard está exibindo ali. Essa é a sua entrevistada de... vai ao ar na próxima, sem ser amanhã, vai na outra sexta-feira. A doutora Ana Luísa, a gente conversou sobre estética, sobre o endolaser, a estética moderna, né? A chegada dos aparelhos, dos superaparelhos nos procedimentos estéticos, que antes, lá no nosso tempo, era só cirurgia plástica que tinha jeito. Agora acabou, agora tem jeito para tudo. Agora, Paula, eu fico abismado com a quantidade de casos que a gente vê aí, quando você fala de estética, de pessoas que se submetem a tratamentos colocando em risco a própria vida. Tem. Isso virou uma febre impressionante, né? A gente conversou hoje, durante a gravação, justamente se não existe um momento para a gente demitir o paciente. O que seria o demitir o paciente? O paciente está passando dos próprios limites, né? Dos limites do corpo, está se deformando, daqui a pouco vai ter que mudar a foto da identidade. É verdade, E, nesse caso, cabe ao profissional de saúde determinar o limite que ele estabeleceu para a própria profissão, né? Então, isso pode desde comprometer a estética real do paciente, como também a própria vida, a saúde. Porque a gente vive tempos de consulta pelo chat GPT, né? É verdade. Então, fulano não fez para mim o que eu quis, eu vou lá perguntar, chat GPT, eu quero tal coisa assim assado. Eu acho que o profissional de saúde precisa determinar o limite ao qual ele está disposto a seguir adiante, que não compromete os limites éticos da profissão, independente de qual profissão seja, e determinar que dali para frente não vai. E o paciente precisa buscar cada vez mais referências, né, sobre os profissionais ao qual ele busca. É difícil a gente está no momento dos depoimentos digitais, né? Depoimentos reais e não tão reais assim. Mas talvez ali aquela fonte de depoimento do Google, do Doctoralia, possa servir como um marcador inicial ali. E perguntar, acho que a melhor propaganda é que vem de forma orgânica, que acontece naturalmente. Isso não vale só para um bom jornal, para um bom podcast, vale também para os profissionais de saúde, né? Procurar se informar se aquele profissional é mesmo capacitado para executar determinada ação, se ele tem uma boa qualificação, se ele é bem referenciado pelos pacientes, se ele atende condições boas de higiene, né? Para procurar se informar do próprio procedimento.
E coisas também que a gente vai trazer aqui para o dia a dia dos Seixos de Saúde também. São referências que as pessoas precisam ter para entregar o seu futuro, o seu tratamento, o seu corpo, Sua né? vida. Sua vida, né? Que adianta ficar bonita no caixão, resolve. É verdade. Não vai ter nem espelho lá no caixão. Agora, Paula, você é a primeira pessoa que eu vejo falar de uma... Existia até um... Como é que chama? As pessoas evitavam falar câncer, né? Não pode falar. Aquele negócio. Pois a doença. A doença. E você é a primeira pessoa que fala do câncer de uma forma assim... Leve. Leve. E é como o seu próprio livro aqui diz. De repente, câncer, comédia, drama e fé. Tudo em um só lugar. Esse livro você vai lançar quando? A gente vai ter um lançamento agora, dia 9, sábado, lá no Salão da Catedral São Francisco Xavier, das 17 às 20 horas. E também na Livraria da Travessa, no dia 29, sexta, dia 29 agora, de agosto, numa sexta-feira, das 19 às 22 horas. Livraria da Travessa e Ipanema, não? É dentro do Barra Shopping. Na Livraria da Travessa tem Ipanema também, mas é dentro do Barra Shopping, na que é dentro do Barra Shopping. Ah, tá. Como é que nasceu a história desse livro? Despretensiosamente. Sem nenhuma intenção. Dizem que a gente tem que plantar uma árvore, né? Ter um filho e escrever um livro. Eu já tinha plantado muitas árvores, já tinha tido uma filha maravilhosa. Falei, talvez seja uma oportunidade aí de escrever um livro. Mas eu fui diagnosticada com linfoma de mediastino em 2021. 2021. Eu já estou até esquecendo, 2021. É um tumor enorme de 15 centímetros, 15 por 10 centímetros, bem no coração. Mediastino é a capa que reveste o coração. Era um linfoma, um tumor que não tem uma característica cirúrgica, ele não era cirúrgico, não poderia ser operado. E naquele momento ali, tive um susto, lógico, de repente, câncer. Estava tudo indo tão bem, eu estava vivendo um momento profissional maravilhoso e de repente, pá, um linfoma gigante no meu coração. E a doença, ela não teve um curso como estava previsto nos livros, nas referências. Do mesmo jeito que eu pesquiso para falar aqui no podcast, eu também pesquisei as referências científicas lá que tratavam do câncer. E o que elas diziam era que 80% dos casos de pessoas diagnosticadas com um tumor naquele perfil tinham remissão completa no primeiro protocolo de tratamento, de 6 meses. Mas eu era os 20%, eu fui os 20%. Eu fiz 2 tratamentos sem sucesso, eu fiz depois um terceiro tratamento quase que experimental, que depois, mesmo de 12 ciclos, eu continuava com câncer. Então, eu tive uma história difícil de câncer, tive um percurso de doença difícil. E dentro desse período de 2 anos e meio de tratamento, eu também tive vários acontecimentos. Mãe internada, pai com câncer, também câncer de bexiga, depois descobri um câncer de próstata, infartou. Minha vida virou de cabeça para baixo. Caramba. Tomei um sacode, sabe? Eu acho que não tem definição melhor de sacode. Eu tomei um sacode e foi justamente por essa configuração de percurso de doença e pela estratégia de enfrentamento que eu adotei, que eu achei que eu precisava escrever de alguma forma. Eu levava a vida desse jeito aqui, exatamente desse jeito, né? Descontraído, leve, mesmo estando morrendo, porque a verdade é que eu estava morrendo. Eu passei 2 anos e meio morrendo. Então, mas essa ficha não caiu para mim, apesar de eu ter consciência. Um dos capítulos eu inclusive falo que é sanidade insana. Porque eu sou fisioterapeuta, eu sou da área da saúde, né? Eu sabia o que estava acontecendo, eu tinha uma noção real da realidade. Eu tinha percepção da gravidade, né? Nada me passava por mim sem ser claramente identificado, né? Então, não era porque eu não sabia o que estava acontecendo, não era porque estava tudo indo bem. Eu adotei essa estratégia de enfrentamento, de
manter a alegria, né? Não sei, não sei por quê. Sei, né? Eu tinha uma base sólida de espiritualidade, eu tinha um comportamento positivo, né? Eu tinha uma rede de apoio boa, múltiplos fatores que contribuem. Mas... E aí eu falei assim, vou escrever isso. Comecei a escrever sem pretensão. E acabou se transformando no livro. É. E as pessoas próximas a você, como é que elas se comportaram diante de um estigma, de uma doença tão assim? Com cara de velório, né? Tem isso, né? Tem um capítulo que fala do Propaganda Notícia, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Já estou esquecendo, já tenho que ler meu livro de novo. Que deixa eu ver. A Essência de Cada Um, página 37. A Essência de Cada Um, eu falo justamente isso. Não é um diário, né? Primeira coisa, o livro não é um diário. Ele não é dia 1 eu fiz tal coisa, não. São causos, sabe? Acontecimentos. E isso, essa que você me perguntou, e aí como é que as pessoas recebem? Tem aquele que chega com você já trazendo um ramalhete de flores brancas para jogar em cima de você, quase te matando. Já te condenando. Já te condenando à morte, e já assim, meu Deus do céu, eu não acredito que você tá com câncer, né? E, de certa forma, é um pouco divertido receber essas pessoas, porque acaba que o cara que tá morrendo mesmo tá consolando quem tá super vivo. E aí você se pega numa condição assim, gente, caramba, né? E a ideia é, quando a gente está sensível a essas condições, tudo é momento de reflexão. A diferença é você vai refletir de forma, ai meu Deus, eu tô morrendo mesmo, ou você vai aproveitar e se divertir com aquela condição. Eu optei por me divertir. Então, tem aquele que tá pegando a pá de cal pra jogar em cima de você, já te sentenciando que você vai morrer. Tem o que só escuta, que não tem coragem de dizer nada, e tem o que nem vai te visitar, porque nem tem coragem. E tem muitos, né? Que nem vão te visitar porque tem medo de... É verdade. Ou te visita uma vez, mas tem medo de perguntar de novo sobre você, porque alguém fala assim, morreu. Tu não soube? Morreu. Eu entendo. Eu acho que se não tivesse passado por isso, talvez eu tivesse o mesmo comportamento. Você sabe que eu tava pisando em ovos pra conversar com você? Aí eu cheguei... Ai, meu Deus, como é que eu vou falar com essa garota? Eu falei, Richard, ela escreveu um livro sobre essa doença, mas ela teve a doença? Aí ele falou, ela teve sim. Eu falei, caramba, como é que eu vou conversar com um tema tão delicado com ela? Não sei como é que eu vou... Mas você está me mostrando, assim, uma naturalidade tão grande, uma força tão grande de ter enfrentado o problema dessa maneira divertida como você enfrentou, que eu já estou mais aliviado, não estou tão... Fique. E assim, as pessoas chegavam para mim, né, com medo mesmo. E aí eu já começava a fazer piada. A piada acontecia o tempo todo. E não é uma coisa forçada. Ela acontecia mesmo, naturalmente. E eu virei uma devoradora de livros. Eu já gosto de ler, já é um padrão mesmo. Mas quando eu recebi o diagnóstico de câncer, eu virei uma devoradora de livros sobre luto, sobre morte, sabe? Eu comecei com a Ana Michele Soares, que tem 3 livros. É uma autora que começou a escrever também quando ela teve o diagnóstico de câncer de mama. Ela faleceu em dezembro do ano retrasado, se eu não me engano. Ela viveu com metástase em vários pontos do corpo por 11 anos. E ao longo desses 11 anos, ela tinha essa vida positiva, ela tinha esse comportamento. Né? Ela virou uma ativista de positividade. Aí eu, por um tempo, falei assim, gente, quem sou eu que eu tô me achando que eu vou virar, tipo, Ana Michele? Ana Cláudia Arantes Quintana, que é uma referência de cuidados paliativos. Eu falei assim, essas pessoas tiveram a função dela de propagar informação. E eu acho que eu sirvo como um tijolinho. E aí foi crescendo a história, contando as minhas piadas, falando da minha vida e, de alguma forma, eu gostaria muito de contagiar as pessoas e também de levar um pouco de ensinamento
para perder esse melindre, sabe? Para falar câncer. Não tem problema não, gente. Não significa que você vai falar câncer, câncer vai cair na tua cabeça. Não precisa não. Falando ou não falando, se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu acho que falar aquela doença, parece até Harry Potter. Já o estigma. É o estigma. Lord Voldemort, não pode falar que ele aparece, né? Acho que tem que desfazer isso. Acho que a gente tem que libertar, porque o câncer não tem poder sobre as suas ações. Ele tem poder sobre a sua biologia. Pode te levar a situações graves? Pode. Mas como a morte só dura alguns segundos. Se você tiver que morrer de câncer, a morte só dura alguns segundos. Até o dia da morte acontecer, você está viva. O problema é como que você vai interagir com a vida ao longo desse percurso, eu acho. Você tem consciência que hoje você é uma referência como é que eu vou dizer? Uma referência para pessoas que buscam esse enfrentamento com essa tranquilidade, com esse bom humor que você tem? Acho que sim. Pro meu entorno ali, sim. Eu sou só mais um na fila do pão, né? Mas... Mas eu acho que sim. Pro meu entorno, sim. E essa é a ideia mesmo, sabe? Desmistificar um pouco, permitir. E também permitir chorar. Porque também me incomodava um pouco algumas falas, porque eu falo que é educação e saúde também. O livro é sobre educação e saúde, é sobre comportamento. É sobre você também ficar à vontade com o paciente de câncer. Então, você, por vezes, tem aquela... Como é que eu vou dizer? É aquele medo de falar com o paciente, mas... lembrei. Guerreira, né? Aquela coisa da história de ser guerreira. Porque você tem que ser guerreira, né? Não chora, não fica triste, porque você é guerreira, você vai superar isso tudo. Ou então aquela história do cabelo cresce, né? Eu fiquei careca, né? Cabelo cresce, é só cabelo. Isso são frases que, a princípio, podem parecer que você está gerando uma certa positividade, mas, no fundo, lá pro oncológico, isso é uma coisa que pode gerar um pensamento assim de... Pô, não posso chorar, sabe? Não posso chorar. É lógico que a gente também tem que ser complacente. A gente, oncológico, tem que ser complacente. Mas, de certa forma, fica assim, pô, será que eu não posso chorar? Será que quando eu não tô chorando, eu tô negligenciando a minha força? Será que quando eu tô reclamando da vida, eu tô xingando meio mundo, isso é uma coisa ruim que vai fazer o câncer piorar? Eu falo que depende. Se você xingar o mundo, ficar triste uma semana, pode ser realmente que isso atrapalhe a sua vida. Mas eu acho que tem hora que a gente não quer resolver, não. A gente quer reclamar mesmo. E tá tudo bem. Sabe? Reclamar não resolve. Mas eu não quero resolver, não. Só quero reclamar mesmo. Hoje eu tô aqui só pra reclamar. Hoje eu não tô a fim de resolver. Eu quero reclamar. Então, acho que não precisa ser guerreira sempre. Não precisa estar sempre positiva. Mas, realmente, se ficar negativa há muito tempo, aí vai dar ruim. Tem que ter uma energia boa circulando no ambiente. Entendeu? E também tem a história do é só cabelo, né? Cabelo cresce. Você, menino, não vai me entender. Mas, toda mulher, quando fala que vai tirar uma foto, a primeira coisa que a menina faz, repara só, ai, peraí, deixa eu arrumar meu cabelo. Primeiro, o cabelo pode estar impecável, entendeu? Mas a menina vai lá. Então, perder cabelo dói pra mulher. É verdade. Sabe? Perder cabelo dói. Não é só cabelo. Dói. Mas tudo bem. Vai crescer? Vai. Mas também cresce de um jeito diferente. Depois eu te conto. Cabelo. Vem cá, eu tô lendo aqui o seguinte. Você falou que, além de não cirúrgico, o câncer também era resistente à quimioterapia? Eu fiz 2 tratamentos de quimioterapia sem sucesso. Significa que o câncer continuou crescendo, mesmo com o tratamento de quimioterapia fortão. Né?
Então, mesmo assim, ele cresceu. Ele teve um decréscimo do ponto inicial, do marco zero, para o primeiro tratamento, para metade do primeiro tratamento, mas depois ele voltou a crescer, né? E aí eu troquei de tratamento, completei lá o primeiro ciclo do primeiro tratamento, troquei de tratamento e ele continuou crescendo. Fiz um novo tratamento, que era o segundo o protocolo de resgate, o câncer continuou crescendo. Aí eu surtei, nessa hora eu... E a volta por cima? Como é que se deu? Tô dando ainda. Tô dando ainda, não acabei ainda não. Eu acho que volta por cima, eu vou entender assim como uma retomada, né? Eu até conversei isso num outro podcast com um cirurgião gastroenterologista oncológico. E um do tema de conversa foi justamente, né? Beleza, doutor. Zerei o câncer, né? Tô aí em acompanhamento, que é o estágio que eu estou agora, em acompanhamento. Tô apta para voltar para a sociedade. Mas aí, como é que faz para catar o caco no chão, né? Porque você estava inserida no mercado de trabalho e de repente você vira uma mulher de meia idade que se afastou do mercado, né? Que existe uma lacuna aí de 3 anos na sua vida e que você precisa se reinserir. E eu estou num ambiente de trabalho onde aquela premissa do quem não é visto não é lembrado é fortíssima. E eu me isolei. Me isolei porque fazia parte do processo, se isolar. Talvez não... E ainda estava vivendo uma pandemia. A gente ainda estava no meio da pandemia. Que horazinha boa fazer o câncer. Escolhi aqui, Deus, peraí. Melhor hora, Caralho. Pandemia, entendeu? Caramba. Então a gente ainda estava na pandemia. Então já estava vivendo a pandemia. Então, a própria retomada de crescimento da sociedade, se eu me uni à sociedade, muito, vou te ajudar, sociedade, vou crescer junto com você de novo. Então é difícil ainda, essa retomada para o mercado, ela não é tão fácil quanto eu imaginei, mas ela está acontecendo bem. Aqui no Jornal Atual, isso só pode ser coisa boa. E, aliás, eu devo comunicar àqueles que nos assistem agora ou que poderão fazê-lo posteriormente, que a partir da próxima edição das nossas edições digitais de sábado e nas nossas redes sociais, nós vamos dar uma ampla divulgação às entrevistas que a Paula Morisco vai fazer aqui no podcast Sextas de Saúde. Maravilhoso, brilhamos. Ó, eu vou confessar a você que eu precisei fazer uma colinha para... Então eu vou recorrer a colinha aqui para te perguntar um negócio. Qual a sua expectativa com relação à receptividade do público ao teu livro? Acho que vai ser muito boa, assim, eu já fiz algumas vendas, assim, a pré-venda, né, oficial, antes do lançamento oficial, e eu tive um retorno muito bom, sempre com essa fala da surpresa de sorrir, de ter muitas risadas, de passar por muitas risadas ao longo da leitura do livro, né, mesmo nesse cenário de fundo que é só tragédia. Tem bastante tragédia. Mas mesmo assim, eu acho que é tão legal o quanto a positividade contagia. Mesmo o livro falando de uma doença, de uma pessoa que passou pela experiência muito próxima de morrer. Né? A essência do livro é o câncer. A essência do livro é a história do meu pai, do tumor do meu pai, minha mãe internada. Então, a essência do livro é a desgraça. Mas você não foge do humor. Você colocou ali, por exemplo, um Rivotril com gelo, por favor. Tem várias figurinhas de WhatsApp. Eu larguei. Eu cheguei um tempo que eu tinha dificuldade de responder as pessoas com outra coisa que não fosse figurinha do WhatsApp. E eu falei assim, gente, por que não colocar isso no livro, né? Trazer algumas ilustrações dessas figurinhas que tá tão no nosso dia a dia já, né? Aí eu falei, vou jogar. Gente, e vocês não imaginam
a imagem que ela colocou para a expressão amigo é aquele que completa o seu sorriso. Tem que ver. Eu não vou dar spoiler, não. Mas... tem que ver, tem que ver. Foi uma sacada sensacional. Eu acho assim que você vê mesmo o cenário, né, o fundo ali da história, sendo isso, o feedback que eu tenho escutado dos meus leitores, meus fãs, meus 9 fãs aí do meu fã-clube, tem sido histórias de sorrir, histórias de brincadeira, tem sido isso, sabe? Eu falo das minhas experiências de fé também. Então, o feedback é sempre relacionado a isso. O enfrentamento e a alegria. Então, poxa, por que não, né? Por que não marcar as pessoas com isso? É verdade. A verdade é que em todas as histórias eu tirei alguma coisa cômica. Eu conto dos exames, né? Que a gente faz muitos exames. O paciente com doença crônica faz muito exame, de uma forma geral. E tem várias histórias de exame. Eu virei também uma interesseira na vida dos outros de histórias, né? Eu cheguei a fazer algumas reuniões de roda de conversa só com um paciente de câncer ou que já foi tratado com câncer. Que eu queria escutar, que eu ficava pensando assim... Pô, se eu tenho essas histórias todas da minha vida, imagina as outras pessoas, né? O quanto elas têm de história também. Mas, para algumas, eu senti... Não são todos os oncológicos que têm esse comportamento, sabe? Eu percebi que meu comportamento de zombar um pouco da tragédia incomodava algumas pessoas, sabe? Entendi. Soava, assim, grosseiro para algumas pessoas. Aí eu respeitei, falei, não, beleza, tudo bem. Mas eu até insisti um pouco, eu falei, pô, não é possível, você não tá achando graça dessa desgraça. Entendeu? Mas eu recebi resistência também. Mas eu trago para o livro algumas histórias de exames. Eu falo da colonoscopia. Você já fez, Renato, colonoscopia alguma vez? Ah, não é possível que você nunca fez uma colonoscopia. Tem uma história maravilhosa. Depois você vai ter que ler aí. Uma história maravilhosa da colonoscopia. A coluna é um exame que você faz para investigar a parte interna do intestino. Né? E aí tem um preparo lá que eu conto a história do preparo aí no livro. Que foi cômica. Falo de várias coisas. Histórias minhas... de amigos, que eu não cito os nomes também para não humilhar os colegas. As minhas eu conto completamente lá, me identificando. Então, o livro reflete, então, a tua experiência pessoal e também de outras pessoas. Sim, mas eu não... Inclusive dessas rodas de conversa de que você participou. Sim. Muitas pessoas, assim, falam que alguns amigos se afastaram, sabe? Mas eu acho que os amigos, eles se afastam por medo mesmo. Não é todo mundo que consegue ter sabe o que dizer. A pessoa fica com medo mesmo de te olhar nos olhos. Careca, então. As pessoas têm um medo de careca, da pessoa careca. E olha que tem um monte de gente careca aí que nem com câncer tá. Eu sempre, nessas conversas aqui, eu lembro de situações... constrangedoras. Não, situações que eu passei na vida. Você fala uma coisa aí que eu me identifiquei logo, porque uma vez um amigo meu, um cara bonito, ele estava numa Kombi, a Kombi bateu de frente com um carro, eu fui vê-lo no hospital. Nossa, estava desfigurado. Eu falei, aquele não é meu amigo. Comecei a gritar, não é ele. As enfermeiras, mano, chamaram lá, calma, não sei o que e tal. Eu não fui mais. Esperei ele sair do hospital. Então, tem gente que é fraco para isso, né? Eu acho eu acho que não é... A pessoa não vai porque, né? E eu acho que também... Eu acho que a compreensão tem que estar na gente, o doente. O doente é que tem que ser complacente com as pessoas. Sabe? O doente é que tem que trazer, não se preocupa não, vem cá, quer um café? Não sei o quê. O doente é que tem que fazer esse papel. Porque quem é forte, na verdade, é o doente. Nessa condição de enfrentamento, quem está mais forte, fincado com o pé na rocha, é o doente.
sabe? Acredite se quiser. Por vezes, na maioria das vezes, é o próprio doente que vai apoiar a visita. Entendeu? É o doente que vai apoiar a visita. Essa história da careca, então, eu tinha peruca parecida, eu falo que era parecida, mas eu passei por período de verão, né? Fiquei 2 anos e meio em tratamento, então fazia calor. A peruca, ela é como se você tivesse um boné na cabeça, né? O cabelo, ele tem lá, permite Isso, respiração, né? Mas a peruca é uma coisa sólida ali, enfiada na sua cabeça. Então, não é toda hora que você tá disposta a colocar a peruca. Assim, andar sem nada na cabeça, com a carequinha de fora, eu ficava só em casa, porque eu achava que eu não queria chocar muito as pessoas. Eu queria... Só a touca, por si só, um lenço na cabeça, já choca. Mas, com o tempo, eu acabei tirando proveito da careca. Porque a careca abre portas. A verdade é que não tem uma pessoa que não se compadeça com um careca, uma pessoa sem sobrancelha na rua. Então, o que é o abrir portas, né? Deixar você passar na frente na fila do banco, fazer um exame mais rápido. Gente, por que não? Você vai, sabe? Eu tava bem, eu tava aí, da quimioterapia só me fez bem, no sentido de que a limitação funcional que eu tinha, ela só melhorou com a quimioterapia. E graças a Deus eu não tive dor também. Meu câncer não me gerou dor. Então, assim, eu só tive melhoras funcionais ao longo do tempo. Tinha limitações e tal, mas de uma forma geral, eu estava muito bem fisicamente. Então, apesar de estar extremamente magra e careca, eu conseguia andar, levantar, fazer as coisas. Mas a pessoa olhava pra mim careca e me dava o lugar, eu aceitava sim, por que não? Entendeu? Se a pessoa me oferecia um docinho a mais na frente dos outros, o primeiro pedaço de bolo, eu aceitava sim. Eu aceitava. Dá licença que eu tô enferma. Eu falava, dá licença que eu tô enferma. Então, eu acho que tudo bem, sabe? Tudo bem. E o outro, é divertido também você olhar o outro disfarçando, sabe? Que não quer querendo olhar pra tua careca, sabe? Aí você vê ele, a pessoa assim, né? Naquele comportamento ali, naquela luta da posição da cabeça pra não ficar olhando pra tua careca. E você se diverte com aquilo ali também, gente. Você fala assim, a gente pode olhar. Quer passar uma mãozinha pra ver? Tudo é o comportamento do doente. O doente é que tem que mudar, a verdade é essa. O doente é que tem que aprender. A Covid acabou popularizando a tal da máscara, né? Mas antes da Covid, quando a gente viu uma pessoa com máscara, né? Era um absurdo. Ou era doido, hipocondríaco. É verdade. Mas aí a Covid acabou popularizando isso. Agora, o Paula, você com essa naturalidade com que trata desse tema, você não é palestrante, não? Tô disposta. Você pode ligar pro meu empresário, vou deixar aqui no final do vídeo. Porque eu acho que você se daria muito bem como palestrante, porque esse astral que você tem é uma coisa impressionante. Hoje eu dou assessoria de carreira para profissionais de saúde, tentando alinhar propósito com ganho financeiro, com rentabilidade financeira. E já dei algumas palestras de motivacionais também, mas normalmente dentro de ambientes religiosos. Mas tenho interesse, sim. Tenho isso como uma possibilidade. Estou aberta a isso. Então. É realmente uma coisa que eu acho legal. Que, inclusive, foi a intenção do livro mesmo, né? Tentar fazer você achar ali uma luzinha. Só tem uma luzinha em você, o resto tá tudo escuro. Tenta que eu acho que esse livro aqui vai ser energia para você. Foi uma ideia, né? Tô super disposta, quero sim. Então, você começou a escrever o livro com a intenção de publicar? De publicar? Não. Eu não sei dizer nem que intenção que eu tinha. Eu comecei, eu tô até querendo escrever outro já. Eu já tô querendo escrever outro. A continuidade. Eu não sei se eu queria contar da minha vida. Eu não queria que fosse uma contação de história da minha vida. Queria realmente alinhar ali agora um pouco da assessoria de carreira com a capacidade de enfrentamento dos problemas da vida. Queria, de alguma forma, colocar isso. Um pouquinho de vida, um pouquinho de técnica ali dentro.
mas não sei como que surgiu essa ideia de publicar. Eu sei que no final já tinha mais de 150 páginas. Eu comecei a organizar eu comecei a escrever de forma de carreirinha, né? Escrevendo de carreirinha. Aí depois eu chegava com um sentimento de, pô, isso aqui tinha que entrar também. Aí eu comecei a olhar assim, pô, eu sou professora de mestrado, né? Então, o papel de um professor de mestrado é alinhar a narrativa. É fazer com que o aluno escreva dentro do objetivo dele. E aí eu comecei a olhar pro meu livro e falei, pô, isso aqui tá uma bagunça. Isso aqui... Aí eu falei, não, pô, vou botar um capítulo, vou botar ordem nisso daqui. Comecei, vou separar por exames complementares, por recepção das... Quando eu falei, gente, daqui a pouco eu vou botar sumário, vou botar referência. Eu falei, pô, tá aqui, acho que vou ganhar um dinheiro com isso. Eu acho que eu vou ganhar um dinheiro com isso. Aí eu falei, aí eu ofereci para algumas editoras, vi que existem várias formas de publicar, e ofereci para algumas editoras lá, acabei recebendo o apoio da editora Viseu, e tá aí. Olha, não é que eu virei escritora, gente? Olha só que loucura! Eu vi aqui que você tem como referências em várias partes a Bíblia, né? Você é evangélica? Eu sou católica. Sirvo aqui na Catedral São Francisco Xavier. Não sou uma pessoa recém-convertida pelo câncer, não tem isso na minha vida. Eu já sou católica há muito tempo. Talvez eu tenha criado uma intimidade maior com a minha espiritualidade ao longo dos últimos 20 anos, mas não foi o câncer que me trouxe para Deus, não foi o câncer que me trouxe para o estudo da Bíblia, não foi. Mas o câncer foi um acelerador de algumas outras transformações. Mas não merece o crédito, não merece. Entendeu? Não merece. Mas, sem dúvida, dizem que ou você chega pelo amor ou pela dor, né? Mas não foi pelo câncer, não. Mas eu tive... O que os livros, né? Uma das histórias, né? Uma das afirmações ali dentro da literatura que eu li, extra Bíblia, né? Que a Bíblia, ela demanda uma energia para que você a compreenda, né? Então, talvez uma literatura paralela ali que destrincha um pouco aquela sabedoria pra gente. Os livros, eles diziam justamente que quanto mais íntimo você se torna de uma determinada espiritualidade, de uma fé, mais sensível a ouvir as orientações de Deus, de Jesus, você está, né? E provavelmente o câncer me deixou ainda mais sensível a isso, porque eu estava no momento introspectivo, né? Tudo que você me falava, eu falava assim, nossa, mas isso aí... Nossa, não é que ele tá falando. Eu falei assim, porque caiu uma mão do pé, a gravidade. Deus tem tudo, a natureza, como é maravilhosa, né? O câncer te dá isso, essa coisa acelera essa sua conexão com o sagrado, eu acho, né? Acelera não, mas te dá uma agulhada melhor, te ajuda nisso. Então, eu tava nesse momento de reflexão da natureza e talvez essa conexão maior me fez permitir que os meus ouvidos ficassem sensíveis a determinadas ações. Determinadas ocorrências ali. Uma pessoa que não compartilha nenhuma fé, nenhuma espiritualidade, talvez ela dissesse que é coincidência, né? Eu digo aí no livro que foi deucidência. Então, eu passei por algumas coisas, por alguns momentos de estar muito fragilizada, de estar muito triste. Triste eu não digo, mas angustiada, né? Assim, insegura com determinadas coisas, e eu pude ver materializado conversas de Deus comigo. Por outras pessoas, por uma mensagem de uma placa, entendeu? A placa estava ali o tempo inteiro. Alguém vai falar, mas eu não tinha visto. Eu vi na hora certa que Deus mandou ver. Entendeu? Eu acho que existe propósito para tudo que acontece. Né? Tudo que acontece. Entendi. Eu acho que tudo tem
uma razão de ser. Você me falou que tem uma filha, né? Tenho uma filha de 13 anos maravilhosa, 13? Laura. 13 anos? 13, uma gatinha de 13 E anos. como é que ela encarou essa situação? Foi leve, porque... Ela tem esse mesmo bom astral que Teve você? que ter, né, coitada? A energia lá de casa é essa mesmo. Meu marido, minha filha, a gente levou de forma muito tranquila, mas ela soube desde o início que era câncer, né? E ela tinha percepção da gravidade, porque na época estava até passando uma novelinha lá do SBT que ela gostava muito da novelinha La Chiquitita e tal. E eu lembro que nessa novelinha tinha a mãe de uma criança lá da novela que teve câncer e morreu. Ela teve durante a novela lá, morreu. E então ela tinha aquela percepção de gravidade por causa da novela, né? E eu não menti. Não menti que era câncer. Eu ia ficar careca, né, gente? Eu não sabia o que estava por vir. Não sabia se ia ficar passando mal, igual a gente ouve falar e tal. Então ela precisava ter uma mínima noção do que estava acontecendo. Eu ia botar ela numa bolha. Mas como o enfrentamento foi leve, ela recebeu de forma leve também. Tem até uma passagem aí no livro, que eu falo do cabelo, que estava o dia todo lá uma amiguinha dela em casa com a gente, brincando, né? Coisa de criança. E eu o dia todo com uma touca na cabeça, tipo um turbante, assim, que é muito comum do paciente do câncer, touquinha tipo turbante. Não estava de peruca, estava o dia todo com essa touquinha. E aí tá lá a amiguinha brincando, provavelmente me observando com aquela touca, achando estranho, né? Aí no final do dia, a menininha vira pra mim: tia, você tá fazendo hidratação do cabelo? Aí eu tive essa reação de comecei a rir, de gargalhada. E aí a Laura virou: não, minha mãe tá com câncer. Aí você vê a naturalidade com que ela falou, né? Quantos ensinamentos não tem nessas duas frases, né? Aí, porque eu tava oncológica, né? Oncológica, ai meu Deus, quantos ensinamentos nessa frase, a natureza, a conexão. Então, quantos ensinamentos não tem ali, né? Que é a inocência da criança, né? Ela vai perceber o que você impõe a ela. Né? Se a amiguinha da minha filha tivesse chegado na minha casa, eu tivesse prostrada, né? Me arrastando e tal, a percepção de gravidade dela teria sido imediata. Né? Como eu estava bem, estava sorrindo, estava interagindo com elas, ela teve uma percepção leve da doença. E a minha filha contou para ela, mesmo tendo consciência da gravidade, ela contou ainda sem medo de falar câncer. Ela tá com aquela... Eu poderia nem falar, tá com aquela doença. Né? Verdade, Mas ela falou, nem pestanejou, não deu nem tempo de eu responder. Ela falou: ela tá com câncer, minha mãe tá com câncer. Aí a menininha que falou: tia! Aí eu falei: mas vai dar tudo certo. A tia tá se tratando já. Ah, tá bom, tia. E também não dei muita... Vida que segue, sabe? Bola pra frente, vida que segue. Eu também não dava muita abertura, não. Não dava tempo pra ninguém chorar, não. Bola pra frente. Agora, quantas vezes você já ouviu a expressão: como é que você consegue lidar com essa doença desse jeito que você lida? Muitas vezes, né? Já. Eu já vi, assim, eu já me lembro, assim, de uma meia dúzia de gente, assim... Meu Deus, né? Os que tiveram coragem, porque normalmente essas pessoas são justamente aquelas que não chegam até você, né? Mas que quando chegam assim, chorando já, ou já com... Ai, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo com você e tal. Eu falei: eu também não acredito, não. Né? Eu até falava, né? É uma M, ela falava: é uma M. Porque às vezes a gente fala assim: não, vai ficar tudo bem. E no fundo o que a gente quer é fazer: que merda, né? Porcaria que você tá passando. No fundo, às vezes, é isso que a gente quer ouvir mesmo. Alguém que compartilhe comigo o seu desespero também. E eu falava: vamos lá, vamos pra frente. E aos poucos, acho que a pessoa ia relaxando também, sabe? Eu ia contando as histórias, porque existe uma curiosidade também, né? Eu falo aqui, eu conto que a minha percepção a minha curiosidade de como seria o tratamento. Porque... eu tive outros casos de câncer na família, mas talvez a minha percepção do incômodo que o câncer causa na vida da pessoa tenha sido com uma grande amiga que eu vivi aí os 6 anos dela de câncer
com muita proximidade. E eu lembro que eu tirava dúvidas com ela também, porque a gente era próxima. Mas algumas dessas dúvidas que eu mesma tive, eu trago para o livro. E dentre essas tem a própria sala de químio. Você tem ideia de como que é uma sala de químio? Então, eu ficava pensando assim, será que a sala de químio é um ambiente que é fedido, né? Que tem um monte de gente vomitando? Ou tem um monte de gente reclamando da vida? Será que tem aquele climão de velório? Será que é uma enfermaria? Um lugar cheio de cama, com todo mundo deitado, prostrado, já quase morrendo? Será que pode... Eu ficava, será que pode ir gente, acompanhante? E, no entanto, a sala de químio, ela é uma sala de químio. Ela não é uma enfermaria, ela não é um consultório. Ela é uma sala com várias cadeiras, tipo cadeira do papai, em que as pessoas fazem, tipo, se parece com uma... Hemodiálise, não? Hemodinâmica, que seria... sim. Transfusão de sangue. Transfusão de... tá. Tem, né, que é uma ideia que as pessoas têm ali daquela sala de transfusão de sangue. Ela parece com uma sala de transfusão de sangue, com aquela cadeira ali confortávelzinha, que você fica lá com o bracinho, que aí o paciente... Quimioterapia é o quê? Nada mais é que o remédio vindo ali naquele tubinho tipo do soro, naquele equipo do soro. Então, o remédio tá ali dentro e aí nada mais é do que isso. Tratamento químico é isso. E o nível de complexidade vai estar relativo à complexidade do remédio que está ali, né? O medicamento é prescrito de acordo com... Isso, vai ter vários tipos de quimioterápicos, vários tipos de remédios que tratam o seu câncer. Para cada perfil de câncer, localização, idade, né, comorbidade, você vai ter um perfil de quimioterápico diferente, mas todos vão vir da mesma forma, no frasco de soro pingando na sua veia. Vai estar na veia que vai estar diretamente aqui em você mesmo, ou vai estar no catéter, né? Alguns pacientes que fazem tratamentos muito longos, normalmente tem catéter que pode estar aqui torácico, ou o meu, por exemplo, o meu estava no braço. Porque eu tinha uma estratégia de tratamento que envolvia um transplante de medula. E aí, por conta desse perfil de tratamento, não estava previsto fazer o implante torácico. Aí eu fiz o catéter no braço. Mas acabei não evoluindo para o transplante de medula, porque o meu câncer se mostrou resistente à quimioterapia. Não era a quimioterapia que ia tratar meu câncer. E aí é um outro mito, né? Porque a gente acha que, primeiro mito, tratamento forte é o que cai cabelo. E não existe essa analogia. O cabelo pode não cair, mesmo assim você está fazendo um tratamento forte. Né? Tratamento forte é que você enjoa muito, passa muito mal. Não existe essa analogia também, essa premissa não é verdadeira. Você pode estar num tratamento que tem o que é forte, né? Tem um alto potencial de aniquilar a célula do câncer, mas mesmo assim você não enjoa, mesmo assim você não cai o cabelo e tal. O tratamento que foi mais promissor no meu caso, já que ele não era responsivo a quimioterápico, e o transplante autólogo nada mais transplante de medula autólogo, que é de mim para mim mesma, nada mais é do que uma quimioterapia super forte. Porque o contexto você tira as suas células tronco, guarda lá, fica guardadinho no isopor, faz uma quimioterapia bombástica e depois que vai matar todas as células do seu corpo, e por isso que você tira um pouquinho de células tronco. Que aí depois quando você estiver recuperada, bota as células de novo em você e você refaz o seu sistema imunológico. Isso que é o transplante autólogo. Mas ela nada mais é do que uma quimioterapia. Já você faz até com sangue isso também, né? Eu acho que tem transplante de plasma, manipulação do plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. Mas não sei exatamente como que seria. Mas sei que tem estratégias de melhora da imunidade através disso. Você chegou a fazer radioterapia também, não? Fiz. Qual é a diferença da quimio para rádio? A quimioterapia é o remédio que mata o tumor. A imunoterapia, antes da rádio, a imunoterapia, que foi o que eu fiz, que teve melhor resultado, o remédio tira o freio do seu sistema imunológico
e o seu corpo é que mata o tumor. Então, um é o remédio. Quimioterapia é um remédio que mata. Só que aí ele mata outras coisas no seu corpo também. Não mata só a célula cancerígena. Por isso tem tanta gente que tem sequelas ali, né? A imunoterapia tira o freio do sistema imunológico, deixa ele livre lá para matar o tumor. Também tem efeitos colaterais. Porque sistema imunológico sem freio é a causa das doenças autoimunes. Né? Então, onde você gera uma doença onde o próprio corpo destrói uma parte do seu corpo. Então, tem ocorrência de sequelas também. A radioterapia, frequentemente é chamada de um tratamento de consolidação, ou seja, a sua doença já está em remissão, já está decrescendo, já está perdendo a força, e aí você vai para a radioterapia, onde são os raios, não sei se não é raio-x, né? São os raios, botar assim. Porque você entra numa máquina como se fosse uma tomografia. Isso. E você tem uma incidência desses raios, não sei o sobrenome dos raios, não. Mas raios lá tecnológicos que vão especificamente no ponto e dão, sei lá, torra ele queima o tumor. Seria algo grosseiramente falando sobre isso. Ou a radioterapia atual, a gente tinha, né, um histórico lá de radioterapia que as pessoas ficavam com a pele queimada, outras regiões que não o tumor, também lesionadas por conta da radioterapia. O tratamento de doença pela radiointervenção atual, ele está cada vez mais pontual. Então, eu tive uma complicação da radioterapia também, que foi, como nessa região do mediastino, e o esôfago, que é o caninho que passa a comida, ele está bem atrás, né, da área que foi incidida pela radioterapia. Então, eu tive também uma lesão da parede do esôfago. E aí, eu tive dificuldade de engolir, tive uma dificuldade aí na hora de me alimentar. Mas aí, tratei com medicação, fiquei de boa. Normalmente, a radioterapia, ela não é... gente, não sou oncologista não, tá? É porque paciente câncer vira especialista, entendeu? Eu sou especialista. Mas o que a gente ouve é que normalmente a radioterapia ela não é um tratamento curativo, ele é de consolidação. Alguém já tem que estar morrendo em remissão para a radioterapia acontecer. Ou você já tem que ter um câncer que já foi tratado. Eu falo que você matou a barata com spray, aí você vai lá e pisa. Porque a bicha, tu volta, tu matou a barata, vai ali, quando tu volta a bicha levantou e sumiu. É verdade. Mesma coisa com câncer. A radioterapia, então ela vem depois Normalmente ela é uma das últimas estratégias. Entendi. Tem gente que só faz rádio, né? Porque provavelmente tirou o câncer já, ou é um câncer pequeno, ou o tratamento de primeira linha é a radioterapia e tal. A primeira linha é a primeira escolha, né? A primeira escolha de tratamento. No meu caso, não era, né? Era um tumor enorme, precisava diminuir, né? Eu ainda fui para radioterapia. Você vê, eu fiz 6, 7, 8, 9 ciclos de quimioterapia. Desses 9, 2 tratamentos diferentes. E depois eu fiz 12 ciclos de imunoterapia. E mesmo quando eu terminei a imunoterapia, eu ainda tinha um câncer de 5 centímetros. Caramba! E aí eu fui para 18 sessões de radioterapia e ainda terminei com câncer de 3 centímetros. Então, e hoje eu tenho uma cicatriz de 2 centímetros, que tá dormindo aqui, eu não vamos nem falar alto para não acordar o jagunço. Entendeu? O que os médicos dizem que é uma cicatriz, está inativa, pode ser uma área de necrose, mas ela ainda marca no PET, que é o exame que a gente faz com regularidade para acompanhar o tumor, né? Mas também não dá para dizer que não é célula cancerígena. Está inativa. Está dormindo, está sem atividade metabólica, está ali e vai continuar ali. E vai continuar ali. Mas tem muita coisa interessante, divertida na vida do oncológico. Você costuma visitar hospitais para prestar solidariedade ou para tentar contaminar com esse alto astral pessoas que enfrentam doença de baixo astral? Não, nunca fiz isso. Mas o que acabou acontecendo é que, como as pessoas sabem que eu tenho esse comportamento,
Até Me fez lembrar agora Doutores da Alegria. Você poderia ser uma integrante de Doutores da Alegria. As pessoas me ligam, assim, né? Não foi uma ou duas vezes, isso já aconteceu várias vezes. Paula, conversa com fulano pra mim. Conversa com a fulano. Você podia ir fazer uma visita na casa de fulano, sabe? E não apenas de câncer, mas assim, do luto, às vezes do luto também, sabe? Uma coisa que eu quero estudar um pouco mais, eu quero estudar sobre o luto. Quero ler alguns relatos sobre o luto para falar com mais respeito, sabe? Porque é isso, em alguns lugares, quando eu chego com essa alegria toda, a pessoa já vira, para que essa alegria toda? Você está muito feliz, não tá normal isso, essa felicidade toda? Tomou alguma coisinha? Às vezes, a gente tem que chegar devagar, sabe? Eu acho que não... Tem alguns lugares que pode ser visto como falta de respeito. Você chegar com uma felicidade muito intensa. Né? Chegar devagar, eu acho que é bom. Mas eu gosto de... Se me permitir, eu faço velório e virar show stand-up comedy. E a propósito, como é que foi o diálogo com o seu pai sobre a doença? Que você teve, ele também. Como é que foi o diálogo com ele sobre... Eu acho que a minha doença chegou primeiro. Então, eu acho que ela mais... Talvez todo mundo enfrentou bem os seus problemas, porque o meu era maior do que o de todo mundo. E estava numa condição de pai e filha, né? Então, o pai tem aquela coisa do cuidar, né? Os pais, né? Que o filho está acima de qualquer coisa. Né? Então, talvez, por conta disso... Ninguém deu muita bola para os outros problemas. E como eu não permitia um comportamento que fosse diferente da positividade, ninguém se deu o luxo de tomar outro rumo. Entendeu? Mas, sem dúvida, quando eu cheguei em casa, porque foi assim, eu tive 6 meses de sintoma, vamos colocar assim. De janeiro, eu fiz uma lipo, fiz uma cirurgia estética em janeiro. E fui diagnosticada em julho, para ter uma ideia, assim, de tempo, né? E aí, como eu parei um tempo de prática de atividade física, eu sempre fiz atividade física regular. Como eu parei um tempo, o primeiro sintoma que eu tive foi o cansaço generalizado, assim, uma perda de aptidão física. Foi o primeiro sintoma que eu tive, que era um câncer no coração, né? Meu coração estava espremido. Além disso, eu tinha o derrame pleural. Tive água no pulmão, tive atelectasia, tive trombose. Tudo em consequência do tumor. O tumor, ele pressionou o meu esôfago, que é o caninho que desce a comida. Então, eu tive dificuldade de engolir. Ele empurrou minha vértebra para trás. Então, eu tive dor no pescoço, dor na mão. Eu tinha um monte de sintoma que, isoladamente, não faziam sentido. Tinha dor no pescoço que irradiava pro braço. Dificuldade de engolir. Perda de aptidão física de uma forma geral. Tive uma mudança do padrão ventilatório, e aí, como eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratória, isso era uma coisa, eu falei, gente, eu tô com uma alteração de padrão ventilatório. E falta de ar. Uma dispneia que começou aos grandes esforços, então se eu corresse, eu tinha falta de ar. Mas ao final, se eu falasse, eu tinha falta de ar. E, inclusive, essa fisioterapeuta que a gente gravou o episódio aqui mais cedo hoje, ela me atendeu, eu estava em atendimento com ela na época, pelo pós-operatório da lipo, e eu tive uma ocorrência com ela que eu subia os andares do estacionamento na escada, né? Tipo, que vou virar musa fitness agora. Eu subia de escada e quase que eu tive um apagão. Nesse procedimento, nesse momento, porque já tinha aí 3 meses de pós-operatório, então eu estava ali em março, mais ou menos, né? De janeiro a março. Já tinha derrame pleural, o pulmão já estava pequeno, o espaço de respiração já estava pequeno. E aí, nessa história toda desses sintomas, eu vinha, já próximo de julho, comecei a passar mal à noite. Passar mal do pescoço, passar mal da falta de ar, mas eu estava procurando. Talvez se eu não fosse da área da saúde, eu até tivesse descoberto só quando já estava uma situação pior ainda. Negligenciado esse primeiro sintoma, né? Talvez. Mas eu comecei por falta de ar, baixo rendimento na academia. Eu falei assim, pô, que injusto, né? Pratiquei atividade física a vida inteira. Parei 10 dias,
Já perdi a aptidão física. Tá certo isso, Deus? Falei, caraca, que injusto. Mas continuei correndo. Aí depois comecei a sentir falta de ar. Eu falei, Covid tá aí. Eu fiquei de boa. Agora eu tô ficando maluca, já tô ficando com falta de ar. Achei que era psicológico. Fui fazer terapia. Comecei a sentir dificuldade de engolir. Aí sabe o que é velho, né? Você não sabe o que é velho, você não sabe. Vou te explicar como é que é velho. Você não sabe, eu vou te explicar. Ele fala que velho, tudo que procura, acha. Aí eu fui fazer... A médica, a primeira coisa que me pediu foi um ultrassom de tireoide e endoscopia. Aí achei lá um cisto na tireoide, benigno, e 2 úlceras gástricas. Refluxo, 2 úlceras. Eu falei, caceta. Aí, beleza, vamos tratar. Então, aí comecei a sentir dor no pescoço. Fui fazer uma ressonância, 2 hernias de disco. Eu falei, gente, tá difícil pra mim. Como tudo que eu procurava, eu achava alguma coisa, isso, de certa forma, desacelerou o laudo real. Né? Porque eu procurava, eu achava. Só que eu falo que é o meu conhecimento da saúde. O comprometimento de hérnia que eu tinha, que era um abalamento discal, ele é o estágio 1 da hérnia. Ele não justificava a intensidade da dor que eu tinha, sabe? E as úlceras, o refluxo, ele não justificava a minha dificuldade de engolir. Entendeu? Ele tinha um problema, mas nem o nódulo da tireoide, nem nada justificava o sintoma. Falei, não é possível, eu tô com alguma outra coisa. Aí eu mesma comecei a desconfiar que eu tinha alguma coisa vascular. Porque essa baixa de aptidão, ela foi piorando muito. Eu achei que poder estar fazendo uma trombose em algum canto. Aí fui no cardiologista. Eu tinha tido Covid, falou que era Covid longa. Eu falei, não é Covid não. Não é Covid não. Vamos fazer outra coisa? Vamos ver aí um eco, um negocinho. Aí, às vezes a pessoa debocha, né? Que você que sabe, né, o que você tem. Eu falei, não é que eu sei. Não é isso. Eu falei, tem alguma coisa diferente. Tá aí o propósito. Aí a gente retoma lá na história do propósito. A consulta não é sobre você reafirmar que você é o melhor especialista da face da Terra. A consulta é sobre o outro. Não tem ninguém que saiba mais sobre a vida de si mesmo do que a pessoa que está na sua frente. Verdade. Entendeu? Então, mesmo que não fosse um profissional de saúde ali, sabe? Eu estava sentindo uma coisa que era só eu que estava sentindo. Então, acho que a escutativa ali... E aí eu acabei chegando em casa, um dia eu desmaiei em casa, acabei fugindo da sua pergunta, né? Que foi como que foi a família. Isso. Um dia eu desmaiei, à noite, bati a cabeça no box lá, desmaiei no banheiro, de madrugada, porque o paciente sempre te compensa de madrugada. Fui parar na emergência do hospital, fizeram uma tomografia de tórax, e na tomografia de tórax mostrou lá o procedimento. Mas não foi ainda o câncer. Não fui ainda nesse local. Eu falo que eu que me dei o diagnóstico, porque eu fui pegar o resultado do exame no dia seguinte, que eu fiquei abandonada lá igual o pão de chão velho. Aí eu falei, não, vou embora aqui que ninguém vai me ver nada. Peguei, mas voltei lá para pegar o resultado do exame. Aí tava lá, massa expansiva de mediastino, medindo 10/15. Falei, é câncer. E aí nisso eu peguei o exame numa terça-feira, na quarta eu consultei com uma amiga, na quinta eu consultei com um cirurgião torácico e na sexta eu internei. Então foi tudo em uma semana. Apesar de eu ter ficado 6 meses nessa lenga-lenga, caramba, em uma semana eu já estava internada. E aí foi na véspera, quando eu saí do cirurgião torácico, que eu fui contar pra minha família. E a minha mãe, coitada, estava na véspera de viajar, porque foi véspera do aniversário dela. Olha que notícia boa de presente. Nossa. E aí eu contei e a minha irmã começou a chorar. Meu pai parecia que estava vivendo um fantástico mundo de Bob, não expressou nenhuma reação. A minha mãe achou que eu estava mentindo para ela. E meu marido, que já estava passando por aquilo tudo, ficou ali. Vou esperar, se alguém cair, eu seguro. Então, e aí foi assim. E o restante foi cada dia um flash. Cada mergulho um flash. Nesse primeiro momento em que houve o diagnóstico, nem nesse primeiro momento você se deixou abater? Não. Eu pirei o cabeção quando eu fiz o segundo tratamento e eu peguei o resultado do exame
e o tumor continuou crescendo. Ali eu achei até que a minha médica não estava tratando direito, que ela errou, entendeu? Que ela não sabia o que estava fazendo. Eu fui procurar, porque eu fiz 3 meses de tratamento, o tumor reduziu. Eu fiz mais 3 meses de tratamento, o tumor voltou a crescer. Aí eu mudei o protocolo. O tumor continuou a crescer de novo. Aí eu fiquei doida. Eu falei assim, meu Deus, tô morrendo mesmo. Aí que caiu a ficha que eu tava morrendo. Porque, né? Porque o câncer piorando e morrendo. Né? Aí eu falei, pô, ela não sabe o que tá fazendo, minha médica não sabe o que tá fazendo, eu vou procurar outro médico. E aí foi procurar uma segunda opinião. Fui procurar lá uma médica que foi referenciada lá. E quando eu cheguei nela, eu percebi que estava tudo certo. O problema é que eu era os 20%. Foi aí que caiu a ficha que eu não era os 80% que tem remissão no primeiro protocolo. Eu era os 20%. E aí ela ficou procurando casos no PubMed, que é nosso site de busca referência lá da área da saúde. Ficou procurando casos, né? Um caso aqui que aconteceu isso, um caso ali que aconteceu não sei o quê e tal. Aí conheci a minha médica. Falei, vou ligar pra ela agora. Falei, poxa vida, vai contar um segredo? Eu vim aqui escondida, querida. Vai fazer a fofoca lá? Olha só, sua paciente tá aqui. Aí descobri que o mundo dos hematologistas, que o médico que trata os linfomas é um hematologista. O mundo dos hematologistas é minúsculo. E aí essa médica, ela resolveu me mandar para uma outra médica, que era uma segunda opinião dela, para ela. E aí eu acho que foi o pior dia da minha vida foi o dia que eu fui nessa médica. Não porque ela foi ruim, não, pelo contrário. Todas as pessoas que eu passei foram boas. Mas eu cheguei lá e ela falou que não era o caso mesmo de fazer o procedimento, que eu fui para reavaliar o transplante de medula. Ela considerou que talvez ela insistiria em fazer um transplante de medula ao invés de suspender. E aí ela me pediu a revisão dessa outra médica, porque ela era especialista em transplante de medula. E aí quando eu cheguei lá, ela falou que não era o caso mesmo, porque o câncer não responde à quimioterapia. Não adianta oferecer quimioterapia de novo que ele não vai responder. Não adianta mudar o remédio, porque continua sendo quimioterápico. Então, todo o leque, nessa hora, o que acontece? Todo o leque de quimioterápicos do universo não serve pra você. Entendeu? É isso. E aí eu virei pra ela e eu perguntei, como eu gosto de estatística, né? O problema do cara que está inserido na pesquisa é que tudo é estatística. Aí eu falei assim, qual é a estatística de sobrevivência entre pessoas que cursam com o prognóstico como o meu? Aí ela falou assim, não tem essa resposta para te dar. Ou seja, ninguém vive para contar, entendeu? Aí eu falei assim, tá. O que eu ainda tenho de tratamento? Eu falei assim, e eu continuava, tô tranquila, ouço isso todo dia. E aí ela falou assim, olha, a gente ainda tem algumas possibilidades, mas sem dúvida que eu não tomaria essa decisão sozinha sobre o que fazer agora. Mas existem sim possibilidades. Até na época estava o estudo da CART-CEL, que já saiu na mídia aí, que um paciente de câncer de fígado, que tinha metástase no corpo todo, estava cuidados paliativos, lá ele teve remissão completa com essa CART-CEL, que é o tratamento promissor. Ela chegou o CART-CEL, ele só é indicado para linfoma, então, que era o meu perfil de tumor. Então, ela ainda chegou a falar que eu era uma candidata a fazer o tratamento com a CART-CEL também. Mas que ela ainda acha que existem outras coisas antes de chegar na CART-CEL. Ela me deu uma esperança, mas me foi realista, assim como eu pedi, porque eu não permitia que ninguém inventasse coisas pra mim, entendeu? Só que aí tá, beleza, saí do consultório, eu e meu marido. Aí fui pagar a consulta, porque essa o convênio não cobria, era particular. Fui pagar a consulta. Aí veio a médica atrás de mim, saiu correndo do consultório e veio atrás de mim pra secretária pra eu não pagar a consulta, que ela não queria que eu pagasse, não precisa pagar. Só que eu falei, o tiro saiu pela culatra. Porque quando ela fez isso, o que você pensa? Fala pra mim, Renato, fala pra mim. O que você pensa? Coitada dela. Tá morrendo, não vou cobrar, isso já tá morrendo. Entendeu?
gente. Aí eu agradeci e saí pensando, lascou. Tô lascada, vou morrer. Falei, gente, eu vou morrer. Cara. Então, nessa hora, eu voltei em silêncio, meu mundo caiu, eu demorei a ressurgir. Foi aí Foi o único momento, né? mas durou pouco também. Na verdade, ao invés de ficar triste, eu fiquei exigente. Eu não queria nada que não fosse o meu padrão. Ao invés de ficar triste, eu fiquei chata. Falei, não, esse café aqui, os grãos são coados no... É do jacu? Esse aqui é do jacu? Eu quero... Eu queria tudo no meu padrão, entendeu? Doideira. Mas Deus acha que eu ainda tenho um tempinho aqui. Eu tenho que falar besteira pros outros. O teu livro é um livro sobre resiliência humana, né? Eu acho que é. Sobre recursos de enfrentamento. É isso aí. Agora, o que o câncer te ensinou? Muita coisa. Me ensinou a não desperdiçar tempo. O primordial, o primeiro ensinamento, não desperdiçar tempo. E talvez também um outro propósito de manter esse livro, de criar um documento sobre a minha experiência, seja para que eu mesma leia isso daqui a um tempo, de novo. Porque a gente, ser humano, a gente esquece muito rápido, sabe? Por pior que seja o ambiente de gravidade que nós passamos, a gente esquece do quanto aquela experiência nos impactou. E daqui a pouco a gente está deixando a vida engolir a gente de novo. A gente quer dinheiro, a gente quer viagens incríveis, mas às vezes a gente esquece do cafezinho coado na meia, no meio do quintal, sabe? Então, quero poder ver minha filha crescer, aproveitar cada momento olhando olho no olho, sabe? Quero aproveitar meus pais, que eu tenho a felicidade de tê-los comigo, a família do meu marido, que são a minha família, não são meu sangue, mas são como se fosse. Então, acho que isso. Legal. Isso. Agora, você falou do lançamento, eu queria que você contasse pra gente onde as pessoas podem encontrar o livro. Aqui na cidade, ele está à venda na loja Malabarismo, na frente ao Hospital São Francisco Xavier, na Gabiju, papelaria Gabiju, a Popular de Itaguaí, em frente ao Mala Cheia, na Academia Mergulhe Nessa, porque infelizmente a gente não tem, né, as nossas referências de literatura aqui na cidade. Está à venda nos sites de venda de livro, Amazon, Um Livro, Casas Bahia, de uma forma geral. E está à venda lá na livraria da Travessa também. Ah, que legal. Entendeu? Legal. E vai estar disponível para compra também no dia do lançamento. No dia do lançamento. Né? Aqui na Catedral, sábado, né? Sábado agora. Sábado agora, a partir de que horas? Das 17 às 20 horas. Das 17 às 20 A ideia é que a gente possa conversar um pouco dessas curiosidades também, sabe? Se a pessoa não tiver tido oportunidade de assistir o podcast na quinta mesmo, né? Ela poderá assistir lá no site do Jornal Atual, né? Já curte, compartilha, ativa o sininho. Com certeza, Se não gostou, manda pros inimigos, né? Agora, Paula, pra gente finalizar, eu queria que você vestisse a roupa de conselheira e desse conselho para uma pessoa que está enfrentando o câncer hoje. Não desperdice seu tempo com besteira. Não perca tempo com pessoas chatas. Mas também não vire uma pessoa azeda. Mas não use muito bem o seu tempo fazendo a diferença para as pessoas e fazendo a diferença para você. Aproveite o tempo para arrastar aqueles lixos e jogar fora, né? No livro eu falo que morrer de câncer é uma oportunidade. Quando eu recebi o diagnóstico, a Marília Mendonça morreu no acidente de avião. Entendeu? Então, ela não teve oportunidade nenhuma de se despedir. Morrer de câncer te dá um tempo, que sejam algumas horas. Aproveita, adianta o testamento para não dar dor de cabeça para os seus herdeiros. Porque espólio tá uma... É espólio que fala, não? Inventário. Inventário tá uma fortuna, entendeu? Você não tem nada para deixar, separa a joia da família, já deixa para as pessoas, entendeu? Faça sendo bom. Mas é sério. É sério mesmo. Use esse momento para ações burocráticas relevantes e para
perdoar e para dizer que ama, para tomar o café, para visitar aquela pessoa que você gosta tanto e não visita, né? E para tomar um vinho, por que não? Pode, tá? Quimioterapia pode tomar vinho. E para os amigos próximos de uma pessoa que está com câncer? Visite, visite. Mesmo se você não souber o que dizer, seja sincero. Chega em casa e... Chega na pessoa e diz, amiga, eu vim te visitar, mas eu não sei o que dizer, eu tô com medo até de chorar. Aí você fala assim, vamos chorar junto então. Tenha um comportamento como se fosse visitar neném novo. Né? Posso visitar você hoje? Você tá num bom dia para eu te visitar? Ou até se você chegar de surpresa, o que também, na minha percepção, não tem problema nenhum, mas não fique chateada se a pessoa falar, ó, fica à vontade aí que eu vou deitar um pouquinho. Acho que é isso. É isso aí, gente. Eu tive o maior prazer de conversar com essa pessoa incrível que é a Paula Morisco, autora do livro De Repente Câncer, Comédia, Drama e Fé. Tudo em um só lugar. Show. Uma pessoa incrível que me impactou desde o primeiro contato, quando ela me ligou, eu liguei. Não, como é que foi? Eu retornei a ligação pra você. Oi, Renato. Eu falei, ué, como é que ela me conhece? Já falei íntima. Oi, querido. E eu tive o prazer de conversar com ela nessa aula de otimismo, de resiliência, que certamente quem não assistiu hoje poderá fazê-lo, porque o programa fica gravado, como ela bem disse, nas redes sociais do Atual. Paula, muito obrigado pela sua presença. Queria que você se despedisse do nosso público. Renato, obrigada pelo convite. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, tá bom? Beijo. Valeu. Tchau. Adorei!